Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o clássico, né? Flamengo versus Vasco, que terminou com vitória da equipe do Flamengo por 2-1. Mais uma vitória da equipe do Flamengo, né? Que já tinha vencido o primeiro jogo por 1-0 e agora voltou a vencer a equipe do Vasco da Gama por 2-1 e assim está classificado para a grande final do Campeonato Carioca, que vai ser com o Fluminense, né? Nesse exato momento que eu tô gravando aqui, o Fluminense se classificou, né? Tinha vencido o primeiro jogo por 4-0. Então, todo mundo já sabia que ia ser pra na final, né? Tava só esperando o apito final lá do Flamengo versus Vasco pra ver quem seria o adversário do Fluminense, porque o Volta Redonda não teria nenhuma chance, né? Contra o Fluminense, 4-0 no primeiro jogo seria muito complicado pro Voltaço, né? Então, antes da gente começar sobre o assunto, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo a todos vocês que vem ajudando aqui o canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. Então você que é novato, caiu de paraquedas aqui no canal Amazon Futebol FC, seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar o like e, se puder, se inscreva aqui no nosso canal para poder a gente a cada dia crescer aqui dentro do YouTube, tá bom, pessoal? Então eu sempre conto com o apoio e a ajuda de vocês. Bem, antes da gente começar aqui a comentar sobre o assunto de fato, deixa eu dar uma explicação para vocês, tá bom? É que nesse final de semana, infelizmente, eu fiquei sem internet. Porque, além de ter dado um blackout na cidade na sexta-feira, que praticamente toda a cidade ficou sem luz, ainda a minha internet foi pro saco, né? Eu só vim voltar a ter internet no domingo, né? Então, por isso que não deu para fazer a narração do jogo entre Flamengo e Vasco. E também, né, a final do primeiro turno aí do Campeonato Amazonense entre Manaus versus Amazonas. Então, eu peço desculpas para vocês, né? Era dois jogos que eu queria muito participar, narrar, né? Aqui no canal. Como eu falo para vocês, as narrações, apesar de não ser profissional, não sou profissional, sou profissional de narração, não sou nem jornalista esportivo, sou só uma pessoa que gosta de futebol e comento e me arrisco a fazer narrações aqui no canal. Mas é uma coisa que eu gosto bastante e eu gosto de participar aqui dos jogos, eu me sinto envolvido aqui. Eu queria muito estar narrando esses jogos, mas infelizmente aconteceu esse imprevisto. Então, dito isso, vamos começar aqui a comentar sobre o assunto, porque é o seguinte, pessoal. Vamos vencer novamente a equipe do Vasco por 2-1. E um jogo que me lembrou muito o primeiro jogo da semifinal. Por quê? Porque a gente teve dois tempos distintos. O primeiro tempo, o Vasco novamente foi para cima do Flamengo, né? Tipo, equilibrou as ações. Apesar desse primeiro tempo, desse segundo jogo, o Flamengo ter atacado mais. Não foi um domínio do Vasco na primeira etapa como foi no primeiro jogo. Não. Foi bem equilibrado o jogo na primeira etapa, mas o Vasco foi lá, né? Foi pra cima, se arriscou. Também precisava do resultado, né? O Vasco precisava do resultado de 2 gols de diferença para poder, assim, se classificar. Se vencesse por 1-0, mesmo assim o Flamengo se classificaria, né? Então, o Vasco tinha que partir pra cima porque precisava do resultado. E assim, né? O Vasco tentou, teve algumas boas chances e foi ele que abriu o placar, né? Apesar do Flamengo ter criado bastante, né? Inclusive, uma coisa curiosa, né? É que o Flamengo perdeu um gol antes do gol do Vasco, em que veio um cruzamento ali, se não me engano, da ponta direita no meio tempo, em que o jogador daqui do Flamengo desviou ali na primeira trave e o Léo Jardim fez uma grande defesa, apesar da bola ter ido em cima dele, né? Mas mesmo assim, o Léo Jardim fez uma boa defesa. É aquela coisa, é posicionamento de goleiro. Às vezes as pessoas pensam, porque a bola vai em cima do goleiro. Não, às vezes é o posicionamento do goleiro. Porque se o goleiro tá mal posicionado, ele pega gol. Tem essa questão. Então, depois disso teve o contra-ataque da equipe do Vasco. Teve uma falta ali, que o zagueiro da equipe do Flamengo foi o Léo Pereira, né, que acabou cometendo a falta. E aí, né, depois da cobrança de falta, né, do Coutinho, cobrou lá para a segunda trave. Uma jogada que é muito manjada do Vasco, né? Que é aquela bola que é alçada lá na grande área para o Vegete se virar e tentar fazer o gol de cabeça. Essa é a jogada do Vasco que o Vasco mais insiste, né? Então, teve o cruzamento. Aí teve um erro bizarro aí da zaga da equipe do Flamengo, né? Acho que se não me engano foi o Wesley e o Arrascaeta bateram cabeça, não literalmente, né? Porque o Wesley subiu de cabeça, desviou a bola, acabou tirando a trajetória da bola do Arrascaeta, que já estava posicionado, né? Já fez todo o posicionamento para poder fazer a cabeçada, para poder tirar o perigo dali. Mas acabou tirando a bola dele e aí sobrou pro jogador da equipe do Vasco. Agora não me lembro quem fez, que tentou chutar, né? Acabou furando, né? Ele dominou, quando ele chutou, a bola passou por ele. Só que a sorte é que sobrou pro Nuno, né? O português aí da equipe do Vasco, que foi lá e chutou e acabou fazendo o primeiro gol da equipe do Vasco. Muita gente falou
que foi falha do Rossi. Cara, eu não achei uma falha grotesca do Rossi, mas de fato ele saiu de forma errada ali do gol. Ele saiu meio que atrapalhar, né? Ele saiu estranho, né? Ele saiu meio que de perna aberta ali e o chute foi, no caso da bola, foi justamente no espaço que tinha, né? Entre as pernas ali do Rossi e a equipe do Vasco que acabou fazendo o primeiro gol. Mas assim, não foi um erro, nossa, frangaço do Rossi. Não, foi uma saída de bola do Rossi meio estranha, né? O Rossi tem essas coisas, às vezes ele agarra bastante, mas às vezes ele dá uma rateada ali no gol, né? E assim a equipe do Vasco abriu pra cá. Ali, deu um sinal de esperança pro torcedor do Vasco que o Vasco fosse pra cima, que o Vasco iria botar pressão para poder alcançar o segundo gol e assim a classificação. Mas foi ao contrário, o Flamengo que foi pra cima, né? O Flamengo ligou o modo turbo, né? Botou a quinta marcha e foi pra cima do Vasco. E não demorou muito pra equipe do Flamengo empatar, né? Num lance muito polêmico, que até hoje tá dando aí polêmica por conta do impedimento ou não impedimento do Bruno Henrique. Porque se não me engano, veio um chute ali do De La Cruz, a bola desvia ali no marcador e a bola sobra ali pro Bruno Henrique, que tava sozinho. Ele com uma calma, com uma frieza realmente de atacante mesmo, pegou e deu um tapinha no canto ali do Léo Jardim, que ainda tentou de forma desesperada sair do gol para poder impedir o gol da equipe do Flamengo, mas não conseguiu. E assim a equipe do Flamengo empatava mais uma vez com o Bruno Henrique, né, que é praticamente o carrasco da equipe do Vasco, né? E é o rei dos clássicos, né? Todo clássico o Bruno Henrique tá fazendo gol, é inacreditável. E eu sempre faço isso pra você, né? Quando mais o Flamengo precisa de um atacante, aparece o Bruno Henrique, que não é atacante, né? Atacante de ofício, ele é mais ponta, mas na falta de algum atacante, né? Ele tá fazendo muito bem essa função, né? E assim, né? O Flamengo acabou empatando, mas assim, vamos falar sobre esse lance aí. Cara, porque é o seguinte, uma coisa que eu ouvi durante e depois do jogo é que é o seguinte. Durante a reunião que foi feita lá na Federação do Rio de Janeiro de Futebol, os clubes aceitaram uma proposta de que as linhas do VAR, né, que marcariam o impedimento, seria um pouco mais larga, assim pode dizer, né, para falar a palavra grossa, né, lá ele. Então, todo mundo assinou aceitando. Por quê? Porque essa linha mais larga favorecia o atacante. Inclusive até o Del Pereira criticou isso aí no final da partida. Então, em si, as marcações de impedimento em si não seria tão duvidosas, entre aspas, assim, com essa linha. Aí é que tá o detalhe. Pô, as pessoas assinam uma coisa sem reparar, sem estudar para ver se aquilo vai ser benéfico ou não. É tipo assim, vamos assinar aqui. Se for a nosso favor, tá ótimo, tá tudo uma beleza. Agora, se for contra a gente, aí a gente chia, diz que é roubado, enfim. Entendeu? Então, tendo essas coisas, o pessoal não para pra pensar pra ver se realmente isso vai ser benéfico ou não, de um modo geral. Não, eles querem saber de si. Aí depois que todo mundo assina ali, porque todos os clubes assinaram essa nova novidade, entre aspas, no regulamento do Campeonato Carioca, que na verdade não é novidade no regulamento, né? Mas é só um alargamento aí da linha, somente isso, né? Aceitaram, então tem que aguentar. Essa é a verdade. Porque eu sempre falo isso pra vocês. A arbitragem aqui no Brasil é horrorosa, é horrível. Ora vai falhar pro seu time, ora vai beneficiar. Então, tem um momento que vai ser a seu favor e tem horas que vai ser contra. Porque é horrível para todo mundo. Não tem esse negócio de beneficiar A, beneficiar B, não. É horrível para todo mundo. Assim como já ajudou o Flamengo, já também prejudicou a equipe do Flamengo. Assim como já ajudou o Vasco, também já prejudicou o Vasco. Então, é para ambos os lados. Então tem que parar com essa coisa, choradeira. Porque a linha e tudo mais. Sabe? Pô, o cara assinaram. Se era para contestar, contestava lá no começo. Antes de assinar. Mas sabe, é aquela coisa. Se vai beneficiar a gente, beleza. Tanto faz como tanto fez, entendeu? Aí quando prejudica, aí fica com essa chiadeira. E assim, o lance em si. Quando eu vi ali ao vivo, acompanhando pela imagem da TV, eu tinha a impressão que o Bruno Henrique de fato estava um pouco à frente. Mas o que é um lance muito difícil. Porque é um lance milimétrico. Porque se você pegar ali, até pelo lance sem a linha, você vê que tem um braço ali esticado do Bruno Henrique, que é natural, né? Só que o braço, ele não conta pro impedimento. O que conta é deixa eu ver aqui, do ombro, parte do corpo, né? Então, daqui do ombro, né? Mais ou menos aqui, pra cá, conta como fosse assim,
impedimento, né? Se tiver à frente essa parte do ombro para a parte do corpo, é impedimento. Agora, se tiver aqui dessa parte aqui para a parte do braço, não conta. Então é bem complicado, é bem complexo assim essa questão. Então se tivesse impedimento, seria milimétrico. É muito difícil realmente contestar se foi impedimento ou se foi tava lance normal, né? É muito difícil. Eu achei que estava um pouco à frente, mas eu vi ali pela linha, né? Pelo traçado da linha, dá para ver que não tá, né? Dá para ver pela linha ali que não tá. Infelizmente, porque justamente aceitar essa linha mais larga. Então, se aceitar, então aguentem. Aguentem. Então, se fosse a favor do Vasco, o Vasco não estaria chiando, entendeu? Então, é essa a questão. Então, aceitar essa bendita linha aí, a mais larga, então, infelizmente, tem que aguentar, né? Então, assim, né? O pessoal ficou chiando, ficou culpando, porque o Vasco foi derrotado por conta de arbitragem, mas, e cara, sinceramente falando, o Vasco perdeu, não se classificou para a final por conta das suas limitações. Porque, vamos lá, o Vasco tem muita coisa além de arbitragem do que se preocupar. Porque é o seguinte, o Vasco no primeiro tempo foi um, o Vasco no segundo tempo foi outro, totalmente irreconhecível, como vem acontecendo nos jogos, né? Por exemplo, o maior exemplo é justamente nessas semifinais, em que o Vasco jogava muito bem o primeiro tempo, mas o segundo tempo é um time horroroso. Segundo tempo desse segundo jogo, o Vasco foi dominado pelo Flamengo. O Flamengo poderia ter metido 2, 3, 4, 5, 6, 7 gols, isso não seria nenhum absurdo. Porque o Flamengo criou demais. Só que deu pra perceber que o Flamengo, quando fez o gol de empate, deu uma pisada no freio, né? Pisou no freio ali, ficou tocando, criava, mas não tinha aquela agressividade toda. Parece que o time já estava conformado, que já estava empatado, já estava tudo ok, já estava classificado, beleza. Aí entrou o Luiz Araújo, né? Que entra com um gás a mais, com vontade. E aí a gente quer ver isso de jogador, né? Com vontade, com aquela dedicação mesmo de buscar sempre o gol. Ele entrou muito bem o Luiz Araújo, né? Foi um dos destaques. Toda vez que a bola passava pelos pés dele, ele fazia uma jogada de efeito, driblava um, dois. Inclusive o gol que ele fez foi um golaço, né? Driblou dois jogadores da equipe do Vasco, chutou de fora da área, sem chance pro Léo Jardim, e acabou fazendo o gol da virada da equipe do Flamengo. Realmente um golaço, realmente incrível, né? Engraçado que o Flamengo sempre tá fazendo golaço, né? Aí nos clássicos, né? E foi um dos destaques aí da equipe nesse jogo. Então é o seguinte, pessoal. Então, assim, o Vasco no segundo tempo foi realmente, sabe, péssimo. Cara, a saída de bola da equipe do Vasco realmente foi muito ruim, cara. Toda hora tava entregando, toda hora que era pra fazer ali aquela transição entre defesa e meio de campo, errava o passe ali no campo de defesa. E o Flamengo não soube aproveitar bem essa chance, né? Poderia ter feito pelo menos uns 3 gols só de lance de entregar de paçoca ali atrás na defesa da equipe do Vasco, que tava batendo muito cabeça. Inclusive, uma coisa que eu tava achando muito legal, né? Que o Vasco tava bem, né? Por exemplo, no primeiro jogo, o Vasco tava muito bem defensivamente, né? Inclusive, eu elogiei isso. Que o Vasco, defensivamente, foi quase perfeito no jogo do primeiro jogo, né? Nesse segundo jogo, não. Teve lá suas paçocadas. Mas no segundo tempo, realmente foi o excesso, né? De paçocadas que, olha, toda hora parecia que eles queriam entregar o gol pra equipe do Flamengo. Tipo assim, toma aqui, faz o gol. Tipo isso, né? E sabe, e uma coisa que também me chamou a atenção, e o pessoal vinha comentando sobre isso, é o lado emocional da equipe do Vasco, né? Pega um gol e praticamente o time amolece, essa é a verdade. Fica ali, parece que, sabe, perde o entusiasmo, né, da partida. Não pode ser assim, tem que lutar até o final. Tá perdendo, tá sendo classificado, mas, pô, pelo menos honra a camisa que você veste. Luta até o final, tenta buscar o gol de empate, né? Mas o time tava ali, sabe, aceitando demais o toque do Flamengo, o Flamengo tocava, ia no momento que bem entendesse ao campo de ataque, sabe, fazia o que quisesse com a bola. E o time do Vasco parece que não tava reagindo. Não tinha uma reação, ninguém pegava a bola e tentava fazer alguma coisa diferente, né? Então, o Vasco muito ruim no segundo tempo. Então, sabe, dizer, porque o Flamengo só ganhou, se classificou por causa da arbitragem. Cara, o Flamengo iria se classificar de qualquer jeito, porque pelo que o Flamengo tava jogando e o Vasco não tava jogando, o Flamengo ia meter 2, 4, 5, 6, só não fez mais porque tirou o pé do freio, né? Até porque, pelo que eu tava percebendo, os jogadores dali também estavam meio que se poupando, né? Porque uma coisa que também tá me chamando muita atenção é a quantidade de jogadores que estão sentindo, né? Aí durante a partida. Ontem, o Bruno Henrique sentiu e também o Wesley sentiu, né? Só que o Wesley foi só um susto, né? Quando ele pegou a mão ali na coxa, né? O pessoal ficou, putz, agora perdemos o Wesley. Mas depois foi só cãibra, né? Ele falou, não, tá tudo bem, foi só cãibra, tudo bem. Tudo legal. E o Bruno Henrique parece que também foi só um susto também, né?
também quem sentiu pro lado do Vasco foi o Coutinho, né? O Coutinho que jogou bem, né? Jogou 2 partidas decentes o Coutinho, né? Achei que ele jogou de forma razoável, não foi excelente, magnífico, mas jogou de forma razoável o Coutinho, né? Longe de ser aquele Coutinho que o torcedor do Vasco tinha grandes expectativas, né? Diante do Coutinho, esperava que o Coutinho fizesse chover quando ele visse a camisa do Vasco novamente, mas longe disso, né? Mas mesmo assim ele jogou 2 partidas, né? As 2 partidas da semifinal de forma decente, né? Não vou dizer, foi ruim, não. Foi de forma decente. O Payet também entrou também muito mal, o Payet. Cara, agora aquele Lloyd, cara. Lloyd Augusto, né? O pessoal brinca com ele, né? O Vasco contra do Lloyd, foi só o Deb. Enfim. Mas assim, cara, esse Lloyd, eu tava só reparando, né, os comentários comentando da Globo, né? Tipo assim, estava comentando, porque o Lloyd é um jogador velocista, é um jogador habilidoso. E, cara, toda vez que ele pegava a bola, sabe, ele não saía nada, sabe? Não saía nada. Ele pegava a bola, ele botava a bola pra frente, né? Tentava correr, mas às vezes se atrapalhava com a bola. Perdia, tentava fazer algum drible, mas se atrapalhava, perdia a bola. E no único momento de velocidade que a gente viu, igual o Lloyd vai vir com tudo, né? Teve um corredor ali que o Flamengo deixou, né, pra poder ele correr, e vai pra cima, né? O Wesley ganhou dele na velocidade. Inclusive foi uma grande partida do Wesley, né? O Wesley realmente estava muito bem, e muito dedicado mesmo pelo lado defensivo, né? Coisa que o pessoal critica demais o Wesley, né, pelo lado defensivo, mas ele estava muito bem, né? Deu um carrinho ali perfeito ali na bola. 2 carrinhos, né? Que ele fez ali no jogo que foi perfeito na bola, sem acertar o adversário. Realmente muito bem o Wesley, né? Aí na partida. E o Lloyd, né? Perdeu pro Wesley na corrida. Então o Lloyd, sinceramente falando, ainda é muito cedo, né? Pra falar isso. Mas, sinceramente, não é essa Coca-Cola toda que o pessoal tava falando, não. Porque o Lloyd é habilidoso e rápido. Cara, se for só pra contratar jogador velocista, contrata um maratonista, né? Porque jogador não é só velocidade, também tem que ter técnica, né? Tem que ter pelo menos um bom passe, um bom drible pra poder jogar ele pela ponta, né? Coisa que, sinceramente falando, ele não demonstrou, né? Pelo menos até agora, né? Um destaque da equipe do Vasco que eu posso citar é o Ryan, né? O Ryan também até que jogou bem, né? Ali, principalmente no primeiro tempo, né? As escapadas que o Vasco tinha ali com o Ryan até que levava algum certo perigo, mas também não era aquele perigo todo que o torcedor do Vasco queria, né? Porque, sinceramente falando, acho que se a gente pegar no contexto geral desse jogo, desse segundo jogo, o Vasco acabou se decepcionando, né? Porque eu esperava um pouco mais do Vasco, né? Que o Vasco fosse um pouco mais pra frente, realmente sufocasse a equipe do Flamengo, coisa que não fez, né? O Flamengo teve sim alguns momentos de sufoco, mas soube muito bem se safar desses momentos aí de perigo da equipe do Vasco. E pegou um gol de bobeira, né? Como foi Léo Pereira e o Wesley acabou batendo cabeça. Inclusive, são coisas que o Flamengo tem que consertar, né? O Flamengo que defensivamente até que tá bem, né? Assim, mas de vez em quando dá umas paçocadas, né? E uma coisa que também me chamou bastante atenção é justamente como que o pessoal estudou, né? A equipe do Vasco. E o Felipe Luiz, nesse ponto, realmente está de parabéns, né? Porque ele não é só aquele cara que pega e treina a equipe, não. Ele estuda o adversário para poder armar uma estratégia para poder impedir o lado forte da equipe do Vasco. Como saber que o ponto forte da equipe do Vasco era justamente o cruzamento na grande área, ele botou o time ali para poder, por exemplo, quando era falta, todo o time ali ficava ali na boca ali da entrada da grande área, né, para poder impedir que o Vegetes ficasse lá, ali enfiado dentro da grande área, para poder ele fazer o gol de cabeça, né? Então eu achei bem interessante essa estratégia aí do Felipe Luiz. Então assim, pessoal, antes de eu encerrar o vídeo, deixa eu comentar uma coisa. Que, cara, eu vi muita gente comentando sobre o Vegete. 2 coisas que eu vi demais aí da mídia do Vasco. Obviamente a questão do erro, suposto erro de arbitragem, né? No lance do impedimento, suposto impedimento aí do Bruno Henrique. E a questão do Vegete. O pessoal criticando demais o Vegete. Cara, o Vegete, ele é um jogador que ele é aquele tipo de centroavante clássico, né? Que ele fica lá dentro da grande área. Para poder ele fazer alguma coisa, ele precisa receber a bola ali dentro da grande área, para poder tentar fazer uma finalização, fazer os gols, né? Ele é esse tipo de jogador. Não espera do Vegete que ele volte, pegue a bola e saia driblando todo mundo. Ele não tem habilidade para isso. Ele é mais um centroavante clássico, né? Posso dizer que ele é mais ou menos uma espécie de Lewandowski, assim pode dizer, né? Com as devidas proporções. Longe de comparar o Vegete com o Lewandowski, né? O Lewandowski, obviamente, é muito mais jogador.
Mas só para em termos de comparação, né? É que o jogador precisa ser municiado para poder fazer alguma coisa. Então não espere que o Vegeta pegue a bola e saia driblando um, dois, três, quatro jogadores e faz um golaço. Não, ele não é assim. E o pessoal criticando muito o Vegeta, porque o Vegeta é isso. Cara, eu digo uma coisa. O Vegete, dos jogadores daqui do Vasco, é o que demonstra mais raça, mais indignação com a situação do Vasco. É claramente que veste a camisa do Vasco e honra a camisa do Vasco. Não é à toa que ele é um dos principais jogadores da equipe do Vasco, né? E se não fosse ele, sempre falando, torcedor do Vasco, o Vasco já estaria rebaixado para a Série B. Porque se não fosse ele naquele momento lá de 2023, em que ele e o Payet é, assumiram o comando aí da equipe e o Vegeta fez seus gols, né, que acabou ajudando a equipe do Vasco a escapar daquela situação de rebaixamento, o Vasco estaria rebaixado. Assim como a grande campanha que o Vasco fez, né, no ano passado também passou ali pelos pés e pela cabeça do Vegeta, né. O Vegeta, inclusive, foi, se não me engano, foi artilheiro, né, aí da Copa do Brasil do ano passado. Então, o torcedor do Vasco também tem que ser um pouco grato, né. Não vai pensar, porque o Vegeta tem que pegar a bola, tem que fazer um golaço. Não é desse jeito, não tem essa característica. Então, mas assim, ele é dos poucos jogadores que a gente vê que tem raça e tem vontade. Então, criticar o cara é complicado, né? Porque só ele também não vai fazer milagre, né? Uma andorinha não faz um verão todo, né? Acho que é assim um ditado. Então, cara, não dá pra criticar. Tipo assim, o torcedor, assim, de modo geral, é desse jeito. Se ganha, todo mundo presta. Se perde, todo mundo não presta. E não é desse jeito. Tem alguns jogadores aí do Vasco que podem sim ajudar demais a equipe. Tem essas novas contratações aí que ainda precisa ter ainda um ritmo, precisa ter uma adaptação para poder a gente ver se realmente vai dar certo ou não. E tem outros jogadores que realmente de fato não dá mais condição, né? Não tem mais condição, né? E uma coisa que o Carille peca demais, né? Inclusive, eu sempre falei isso. Quando contratar o Carille, todo mundo já sabia como que era o estilo de jogo do Carille. Porque ele no Santos, ele, apesar do Santos ter sido campeão da Série B, mandaram ele embora. Por quê? Porque viu que não ia sair mais nada dali. Sabe? Porque o Santos, apesar de ter sido era a melhor equipe da Série B no ano passado, né? Tanto é que fez uma campanha para ser campeão, mas mesmo assim teve suas rateios, né? Durante a competição, chegou até a ficar fora do G4 em determinado momento, teve uma sequência de derrotas realmente incríveis. Então, o pessoal via que o Carille não ia dar muita solução para a equipe, principalmente que a equipe já estava pensando em coisas maiores, né, nesse ano. E pegar e mandar embora. Aí o Vasco foi e contratou, sabendo das limitações do Carille. Então, o pessoal fica criticando, porque o Carille é isso, o Carille foi burro, o Carille não sabe mexer. Sim, porque ele é um técnico limitado, ele é um cara que ele ficou famoso pela sua especialidade defensiva. Não é à toa que, por exemplo, com o Corinthians, aquele Corinthians que foi campeão com ele, o ponto forte era o lado defensivo. Acho que talvez na mentalidade ali dos dirigentes do Vasco, né? Acho que pensar, pô, o ponto fraco do Vasco é o lado defensivo. Então vamos contratar o Carille para poder agitar a defesa, né? Já que lá na frente a gente tem o Vegete. Só que o problema é que o Vasco contratou uma série de defensores aí, mas parece que não dá solução, né? E não sei se realmente é questão técnica ou realmente questão tática ali do Carille que não tá dando certo, né? Porque defensivamente o Vasco é horroroso. E assim, sinceramente falando, se o Vasco não procurar um bom técnico mesmo, um técnico que pode pegar e ajeitar essa equipe, o Vasco, infelizmente, vai brigar para não cair, né? Infelizmente, né? Porque o torcedor do Vasco tá cansado de ano após ano a equipe, sabe, não sair disso, né? Vai, é rebaixado, depois volta e fica nessa coisa de não brigar para não cair, né? Poucas das vezes a gente vê o Vasco ali um pouco mais competitivo, tentando alçar algum voo mais alto, mas nos últimos tempos é isso, né? O Vasco cai para a segunda divisão, volta e novamente briga para não cair. E o torcedor que torce pro Vasco, que é o time bem, né? Voltando a ser grande. Mas infelizmente parece que não há esperança, né? Porque a gente vê dentro de campo uma bagunça. Vê do lado de fora uma bagunça também geral, né? Parece que o Pedrinho tá perdido em vários momentos, né? Só reclama, mas não tenta achar soluções. O pessoal cobra contratação, mas contrato errado também, né? Poucas contratações aí do Vasco deram certo aí. Tem essa questão da 777 também, que parece estar retomando o controle de algumas ações aí da equipe do Vasco. Não sabe se o Vasco vai ser vendido para outra SAF. Então, tá uma bagunça. Então o torcedor olha para isso, o torcedor até desanima. Ontem a gente teve até um bom número
de torcedores, né? Mas mais por parte por parte do Flamengo, né? A maioria dos torcedores é por parte do Flamengo. Teve, assim, teve um nível assim, até que considerável de torcedor do Vasco, mas só que o problema é justamente essa questão, né? Que o torcedor do Vasco entra com desânimo. Entra com desânimo. Esse retrospecto aí negativo com a equipe do Flamengo, né? Já diz isso, né? O torcedor olha assim, poxa, olha pro time dos caras, né? Tem Bruno Henrique, tem Arrascaeta, tem o Luiz Araújo, tem o Wesley, tem o Rossi, que apesar de não ser um grande goleiro, mas um goleiro ali que consegue ali salvar algumas bolas ali. Mas você vê o Flamengo é um timaço, né? Tem grandes jogadores. E o time do Vasco? Não tem. É um ou outro ali que você vê que ali diz, não, esse é bom jogador. Por exemplo, o Vegete é um deles, né? É um bom jogador. O Coutinho tá voltando aos poucos a ter aquele futebol, longe de ser aquele futebol do Coutinho que foi no tempo do Liverpool, mas tá aos poucos já tendo um indício de recuperação, né? Fala o Piton, né? Que eu acho o Piton um bom lateral. Então, assim, e o Léo Jardim, né? O Léo Jardim, que apesar também de muitas vezes ele falhar, né? Algumas vezes ele falha de uma forma bizarra, mas salva demais também a equipe do Vasco. Então, são poucos jogadores da equipe do Vasco que você olha e diz, não, pô, é um bom jogador, dá pra fazer frente, sabe? É complicado. Então, o Vasco vive um péssimo momento, né? Ali, tanto dentro de campo como fora de campo. E a verdade é que o torcedor olha para isso tudo e não vê esperança, né? Se não tiver realmente uma mudança drástica, né? Principalmente na questão da administração do Vasco, o Vasco não vai sair desse buraco, infelizmente, né? Que é um time grande, que tem uma grande história, mas que infelizmente está em um momento de declínio. E faz muitos anos, né? Essa é a verdade. Muitos anos mesmo que o Vasco não consegue nada aí de importante e o torcedor fica cada dia mais, né? Mais triste, né? O que mantém realmente o Vasco é essa torcida realmente que é fanática, que apoia qualquer ação que o Vasco impõe aí, o torcedor compra a ideia, torce, se envolve, empurra a equipe para frente, mas não basta só isso, né? Tem que haver realmente uma organização do futebol do Vasco, uma organização administrativa para poder, assim, a equipe poder novamente voltar a ser uma equipe realmente que brilhe no cenário nacional e no cenário internacional, né? Porque olha, essa temporada tá tenebrosa, né? Já começou ruim, promete ser pior, né? Então, o Vasco que se cuide, né? E só para fechar, né, a questão do Flamengo, o Flamengo que eu vejo assim, o Flamengo tá bem, né, com o Felipe Luiz. Apesar de algumas ressalvas, né, ainda alguns lances ali defensivos do Flamengo ainda falhar, mas a gente vê que o Flamengo tá bem, né? Você vê o Flamengo bem treinado, coisa que com o Tite não tinha isso, né? Você vê que realmente o time treina, né? Tem jogada, tem variedade ali, tática no jogo. Por exemplo, o Felipe Luiz vê, o time tá ruim no primeiro tempo, modifica no segundo tempo. Modifica os laterais, modifica ali os pontas, né? Então, você vê que tem uma variação, né? Tática. Não é aquela variação de qualquer jeito, né? É treinado. Você vê que é treinado isso. E não é à toa que o Flamengo joga bem, né? Você vê passes rápidos, triangulações, jogadas de efeito ali. Jogadores realmente que, sabe, faltava isso, né? Realmente alguém que treinasse esses jogadores e desse um padrão tático para a equipe do Flamengo realmente desempenhar o melhor futebol. Apesar de nos últimos jogos não ter sido brilhante, sabe? Mas mesmo assim você vê realmente a distância, por exemplo, com o Vasco. O Flamengo tá, sinceramente, agora, tô falando agora, tá anos-luz à frente do Vasco em termos de futebol. Tô falando de momento, tá bom? Não de história, não sei, não, nada disso, de instituição, nada disso. Tô falando de futebol no presente momento, né? A gente vê essa distância, né? Como falei, o resultado de 2-1 foi pouco, poderia ter sido muito mais, para mim poder ter vencido por 6-1 novamente, que não seria nenhum exagero, por conta realmente da qualidade que o Flamengo estava demonstrando dentro de campo, mas só que não fez porque se poupou. E é aí que tá a questão que preocupa, né? É a questão física. Porque a gente vê que os jogadores estão se machucando, né? Demais. E olha que isso daí é início da temporada. Eu não sei o que está acontecendo, se isso realmente, não sei, má preparação física, não sei. Mas a verdade é que tem muitos jogadores se machucando. Qualquer jogo aí que. Quase todos os jogos, também tem algum jogador aí sendo puxando a perna, sabe? Isso daí é perigoso, né? Porque o Flamengo já sofreu demais ano passado por conta de lesões. E essa temporada vai ser uma temporada bastante pesada, né? Com várias competições. Tem um Mundial de Clubes, né? Super Mundial de Clubes aí no meio do ano. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo tem que ver o que está acontecendo nessa questão da parte física dos jogadores, né? Se realmente é um problema
sei lá, crônico que alguns jogadores estão tendo, né? Ali de lesão, ou é a questão da preparação física que está sendo puxada demais, né? Porque realmente é de se estranhar isso tudo, né? E isso daí não é de hoje não, já vem de algum tempo atrás, né? E isso daí é que pode atrapalhar o Flamengo na temporada, porque perder as suas principais peças assim é complicado, para repor é complicado. Porque apesar da qualidade técnica de alguns jogadores aí, que, por exemplo, estão no banco, por exemplo, o Luiz Araújo é reserva, mas você vê que quando ele entra e faz boas jogadas, né? Mas mesmo assim, cara, perder os jogadores importantes titulares realmente pesa demais, né? Então isso daí que preocupa na equipe do Flamengo. Outras coisas é treinamento, né? É treinamento para poder consertar, para poder assim a equipe a cada dia evoluir mais. E é bacana que o Felipe Luiz ele é um cara inteligente, ele olha, ele vê o que tá certo e o que tá errado e ele tenta consertar isso. Isso é bacana, não é aquele técnico, sabe, arrogante que vê, ah não, tá tudo certo, nossa, tá tudo certo, tudo uma maravilha, tudo ok, sabe? Não tenta, sabe, consertar as coisas. Acha que ele é o dono da razão. Não olha o campo para ver o que pode ser melhor. Não. Pra ele tá tudo certo. Se alguém questionar, tá errado. Ele quer o certão. E o bacana é isso do Felipe Luiz, né? Por isso que a equipe do Flamengo tem evoluído bastante e é uma equipe muito forte, né? O Flamengo tem tudo aí para fazer uma grande temporada e conseguir títulos importantes, né? Agora o que preocupa, como falei, né? É a questão das lesões. Tá voltando aí o Pedro, né? Daqui a pouco o Pedro tá de volta. Inclusive o Flamengo precisa realmente de um finalizador. Apesar do Bruno Henrique ser um cara que tá fazendo muito bem essa função, né? De centroavante, mas ele não é centroavante de ofício, tá bom? É preciso ter um centroavante ali para poder realmente ajudar, porque o Flamengo às vezes cria, mas falta aquele cara para poder finalizar realmente tipo gol. Falta isso, né, pro Flamengo, para poder ter a concretização das jogadas. É isso que o Flamengo tá pecando demais na finalização, para poder assim a equipe fazer mais gol, né? Porque às vezes perde muito gol e esses gols aí perdidos pode fazer falta em jogos aí de mata-mata, entendeu? Então o Flamengo precisa realmente da volta do peso, né? O Juninho entrou, mas também o Juninho ainda também não se demonstrou a que veio, né? Inclusive, talvez o medo também de muito torcedor do Flamengo é que o Juninho seja um novo Carlinhos, né, da vida, que foi contratado aí para ser uma espécie de substituto aí do Pedro e do Gabigol, né? Naquela época que ele estava ainda no Flamengo, mas também não decolou, né? Não deu certo. Então o pessoal tem medo que o Juninho seja esse tipo de jogador, né? Que seja só mais um jogador em campo que não faça a diferença, né? Isso aí é bem complicado. Então, pessoal, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado mesmo a todo mundo que vem ajudando o canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. Então, pessoal, então muito obrigado a você que sempre ajuda aqui o nosso canal. Então, pessoal, então é isso. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima.